O Mar Morto, um lugar com uma história incrível, uma beleza única e que está literalmente sumindo na nossa frente. Pois é, essa maravilha natural está secando. Hoje a gente vai mergulhar nesse plano de engenharia super ambicioso e bem controverso que foi criado para salvar o Mar Morto e tentar entender por que o futuro dele ainda é uma grande interrogação. E para começar, vamos direto ao ponto que assusta: 40. Esse é o número de anos que, segundo as projeções, a gente tem até que o Mar Morto simplesmente deixe de existir como a gente conhece. É um prazo chocante, né? E mostra que alguma coisa drástica precisa ser feita. O Mar Morto fica ali espremido entre Israel, Jordânia e Palestina. E ele é muito mais que um ponto turístico, ele é um marco histórico, cultural, famoso, claro, por aquela salinidade absurda que faz todo mundo flutuar sem esforço nenhum. É sem dúvida um lugar único no planeta, sendo o ponto mais baixo de terra firme do mundo, uma verdadeira joia. E aqui tem um detalhe que é fundamental para entender o problema. Apesar do nome, o Mar Morto é um lago. E não qualquer lago, é um lago terminal. Ou seja, a água entra, mas não sai, a não ser pela evaporação. E é justamente aí que a crise aperta. A grande questão então é por quê? Como é que uma massa de água tão gigantesca pode estar encolhendo tão rápido assim? A resposta, infelizmente, não está só na natureza, mas principalmente na intervenção humana em larga escala. Olha só, esses números dão uma ideia bem clara do tamanho do problema. Em menos de um século, o Mar Morto perdeu tipo uns 400 quilômetros quadrados de superfície. É uma redução brutal. É como se uma parte enorme dele tivesse simplesmente evaporado. Isso leva a gente direto para o principal culpado. A grande fonte de água do Mar Morto sempre foi o Rio Jordão. Historicamente, ele despejava mais de 1 bilhão de metros cúbicos de água por ano no lago. Só que hoje, por causa dos desvios para irrigação e consumo humano, só uma pequena fração dessa água chega lá. O Mar Morto está literalmente morrendo de sede. Bom, para um problema monumental, surgiu uma solução igualmente monumental. O projeto chamado de Red Sea Dead Sea Water Conveyance, ou, como ficou mais conhecido, o Canal dos Dois Mares. Uma proposta de engenharia tão grandiosa que parece até coisa de ficção científica. E no coração desse plano todo tem uma tecnologia-chave, a osmose reversa. De um jeito bem simples, é como um filtro super avançado que consegue pegar a água salgadíssima do mar e transformar em água potável. Um recurso que vale ouro numa das regiões mais secas do mundo. E aqui a gente vê como tudo se encaixaria. O plano é o seguinte: pegar a água do Mar Vermelho, aí vem o primeiro desafio gigante, que é bombear essa água 230 metros para cima. Imagina energia para isso. Depois, essa água desceria por gravidade por 200 quilômetros de dutos no meio do deserto. Uma parte iria para a usina de dessalinização para virar água potável. E, por fim, a salmoura que sobra, que é aquele resíduo super salgado, seria despejada no Mar Morto para, teoricamente, encher de novo. É claro que um projeto desse tamanho vem com uma etiqueta de preço à altura. A estimativa é de um investimento de cerca de 2 bilhões de dólares ao longo de 25 anos. É um compromisso financeiro gigantesco que mostra bem a escala tanto do problema quanto da solução que eles imaginaram. E aqui que a gente chega no centro do debate. De um lado, tem a promessa de água, de revitalização, até de cooperação. Do outro, o medo de consequências ambientais que ninguém consegue prever direito e que podem ser, bem, devastadoras. Então, os argumentos a favor são realmente muito fortes. O projeto não só salvaria um patrimônio natural, mas também forneceria água potável, que é uma necessidade desesperadora para a Jordânia e Israel. Além disso, criaria milhares de empregos e daria um novo fôlego para o turismo. Seria tipo matar vários coelhos com uma cajadada só. E para ter uma ideia do impacto disso, quando o projeto estivesse funcionando a todo vapor, ele poderia produzir 850 milhões de metros cúbicos de água potável por ano. É um volume que poderia de verdade transformar a segurança hídrica de toda a região. Só que nem todo mundo comprou essa ideia. Vozes importantes começaram a pedir mais calma. Em 2011, um estudo do próprio Banco Mundial, que era uma das entidades por trás do projeto, soou um alarme sobre os riscos desconhecidos, recomendando estudos bem mais aprofundados antes de sair construindo tudo. E os perigos são bem reais. Os cientistas temem que misturar a água do Mar Vermelho, que tem uma química diferente, pudesse criar gesso na água, deixando aquele azul turquesa famoso do Mar Morto com um aspecto leitoso. Já pensou? E pior,
poderia introduzir micro-organismos estranhos que causariam uma proliferação de algas e bagunçariam todo o ecossistema único que existe ali. Isso sem falar no consumo absurdo de energia que a operação toda exigiria. Então, com promessas tão grandes e perigos tão concretos, onde é que esse projeto está hoje? Bom, diante de todos esses argumentos e contra-argumentos, a resposta, infelizmente, é que ele está num impasse. A história desse projeto é uma verdadeira montanha-russa. Depois de décadas de conversa, parecia que em 2019 ele finalmente ia sair do papel. Mas só 2 anos depois, o plano ruiu. Projetos dessa magnitude entre nações precisam de uma confiança política muito estável. E isso, bem, tem faltado na região. Parece que uma mudança de prioridades e o esfriamento das relações fizeram a Jordânia pular fora do barco. E essa é a triste realidade de hoje. O grande plano de salvação está no limbo, uma vítima tanto do debate ambiental quanto da complicada geopolítica da região. É um lembrete de que, às vezes, os maiores desafios da engenharia não são técnicos, são humanos. E, enquanto isso, o relógio continua correndo para o Mar Morto. O que nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Se uma solução de engenharia tão grandiosa não consegue superar a política e a incerteza ecológica, qual é o destino do Mar Morto? Será que a resposta está em projetos menores, mais sustentáveis? Ou será que estamos simplesmente assistindo ao fim de uma maravilha natural? A questão continua totalmente em aberto.